Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aqui o módulo 15, né? Estamos finalizando praticamente a apostila, vai faltar só mais uma aula para a gente acabar essa apostila. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai ser somente a outra parte da América, né? América do Sul. Mas vamos lá. Pessoal, aqui ele vai falar sobre a população da América, tá pessoal? Divididos em dois módulos. Nesse módulo 15, ele vai falar da população na América anglo-saxônica. Qual que é a América anglo-saxônica, pessoal? É aquela divisão da América pelos grupos linguísticos, né? Então a América anglo-saxônica é o Canadá e os Estados Unidos, onde eles falam inglês e francês, tem a religião protestante como a predominante, certo? Então vamos lá, vamos começar. Aqui ele faz um aparato geral aqui, pessoal, sobre a população, né? Então ele fala aqui, ó, nós somos 7,4 bilhões de habitantes do mundo. O continente americano, se vocês quiserem grifar aí, ó, tá, pessoal, para acompanhar aqui o raciocínio, ó, o continente americano é o terceiro mais populoso. Quando ele fala continente americano, é toda a América, contando a América do Norte, América Central e América do Sul, né? Sendo que os Estados Unidos e o Brasil estão entre os 5 países mais populosos do mundo. Lembrando que populoso é a quantidade de habitantes, tá, pessoal? Quantidade de habitantes. Quando falamos povoado, é habitantes por quilômetro quadrado. É quantos habitantes existem num quilômetro quadrado, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Dos 948 milhões de habitantes que existem na América, a maioria se concentra na América do Norte, tá, pessoal? Ou seja, Espanha, desculpa, México, Estados Unidos e Canadá, tá? Vamos lá. Bom, de tudo isso que a gente falou, pessoal, ó, ao iniciarmos o estudo, convém lembrar as diferenças. E isso é importante, a gente vai falar muito. A questão populacional, né? A questão do desenvolvimento econômico da América anglo-saxônica e da América Latina, pessoal. Na América anglo-saxônica, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é muito elevado, tá? Muito elevado. E são os países centrais do capitalismo. São países que apresentam características de desenvolvimento bastante significativas em relação aos demais países do mundo. Aí aqui, ó, ele até coloca aqui no tópico 2, aspectos humanos da América anglo-saxônica. E inicia falando do Canadá. Lembrando, pessoal, que o Canadá possui uma grande extensão territorial, né, uma das maiores extensões territoriais do mundo. Porém, é uma região muito fria, né? Quando pega lá no extremo norte do Canadá, é uma região muito fria. Então, moram-se poucas pessoas lá. Então, olha aqui, o Canadá possui 34 milhões de habitantes. É pouco, né? Olha aqui o Brasil, não é? 207. Então, nós temos aí quase 5 vezes mais habitantes do que o Canadá, sendo que ele tem uma extensão territorial bem maior. Olha aqui o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, quer dizer, não é uma ocupação regular, não é uma ocupação bem distribuída em todo o território canadense. Ela se concentra lá, né? Pode também grifar no sudeste e no centro-sul do país, junto à fronteira dos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque as condições climáticas naturais são as mais favoráveis. Isso aqui é muito importante vocês grifarem, ó. É essa parte aqui, ó. A maior parte da população canadense se concentra no sudeste e centro-sul do país, praticamente junto à fronteira dos Estados Unidos, onde as condições naturais de clima são as mais favoráveis ao desenvolvimento das atividades econômicas. Prestem atenção aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Essa é a região, ó, sudeste, né? E centro-sul. Então, quer dizer, tá vendo que aqui, ó, aqui é os Estados Unidos e aqui é o Canadá. A população canadense se concentra nessa região aqui, ó, próximo à fronteira dos Estados Unidos.
Aqui, pessoal, nessa região mais no interior do Canadá, é uma região muito fria, tá? Temperaturas polares, frio de montanha, né? Então, é muito difícil a adaptação das pessoas nessa região, né? Desenvolver atividades econômicas e tudo mais. Então, aqui, pessoal, é onde se concentra a maioria da população do Canadá, tá, pessoal? Então, olha lá. Olha lá, aqui ele fala, o norte e o centro possuem invasões demográficas devido ao rigor do clima, né? Ó, o crescimento da população canadense é determinado pela reduzida taxa de natalidade, apesar do Estado investir na tentativa de aumentar o número de nascimentos. Pessoal, o Canadá é um país extremamente desenvolvido, né? Então, lá, devido ao alto grau de qualificação, de educação da população, eles não têm muita vontade, vamos dizer assim, né, de ter muitos filhos. Tudo por quê? Porque o padrão socioeconômico também lá, ele é elevado, custa caro você ter filhos lá, né? Então a população acaba não aderindo a ter bastante filhos e tudo mais. Então a taxa de natalidade, que é a taxa de nascimento de filhos, ela é muito baixa, acompanhada também da taxa de mortalidade também, que é muito baixa. Então quer dizer, nasce com muito pouco e morre muito pouco, tá? Então o crescimento populacional ele cresce, mas muito pouquinho, tá? A taxas menores que 1% às vezes ao ano. E isso acaba refletindo depois na questão da mão de obra, né, do país. Não sei se vocês acompanham isso, mas existem vários programas, né, para que as pessoas vão trabalhar no Canadá. Mas não é bem assim, eu vou lá trabalhar e ganhar dinheiro. Não. Né? Eles querem pessoas específicas, com qualificações técnicas específicas. Né? Se você tem essas qualificações técnicas específicas, se você fala inglês e francês, ou francês, né? Inglês ou francês, você tem uma oportunidade para morar no Canadá. Né? Eles abrem as portas para isso, porque eles não têm a mão de obra lá, eles não têm as pessoas necessárias para fazer o desenvolvimento do país continuar do jeito que é. Então, esse é um grande entrave que eles têm lá, né? Um grande entrave. A população não quer ter filhos, né? Não quer ter muitos filhos, né? E então se faz necessário a convocação de imigrantes para alguns setores da economia, né? Vamos ver o que mais que ele pode falar aqui, ó. Convemos destacar aqui, ó, outra coisa que é importante a gente falar, pessoal. A população do Canadá é predominantemente branca, formada por descendentes de imigrantes anglo-saxões, entre os quais destacam 44% de ascendência inglesa, concentrados na província de Ontário, e 31% de ascendência francesa, predominantes na província de Quebec. Então vamos olhar aqui no mapa de novo, pessoal. Né? Ontário fica mais ou menos daqui, ó, tá? Essa região aqui, ó. Então, aqui se fala francês, e aqui nessa região mais aqui, ó, central do Canadá, se fala inglês, tá? Então, essa divisão. Então, lá existem duas línguas oficiais, o francês e o inglês, né? Como ele destacava que a divisão da população canadense entre inglês determinou a configuração de um país bilíngue. A distinção entre as duas comunidades não chega a criar no Canadá um clima de segregação, mas há reivindicações emancipacionistas, como é o caso da província de Quebec, onde os franco-canadenses tiveram frustradas as suas aspirações de independência em plebiscito. Pessoal, então assim, o fato deles terem essa divisão aí linguística, cultural, já houve pedidos de separação, de emancipação. O que é emancipação? Né, ter autonomia da região, né, em relação ao governo, porque tem características específicas, mas isso não foi possível. Olha lá, outros grupos que se evidenciam na configuração etnoterritorial da população do Canadá, entre os quais imigrantes irlandeses, ingleses, holandeses, além dos asiáticos na costa do Pacífico, Colômbia Britânica, nessa região aqui, pessoal, ó, de Vancouver, né, é a Colômbia Britânica, e do povo Inuit, que são os esquimós que vivem, né, aqui na região
noroeste, aqui, ó, nessa região aqui, ó, divisa com o Alasca aqui, tá? Então aqui, esses em 99 ganharam autonomia política do território, passando a condição de província de Nunavut, tá? A população ativa do Canadá concentra-se principalmente no setor terciário e secundário, né, onde a urbanização é intensa. Então aqui, setor de serviços, comércio e indústria ligadas à tecnologia, tá? Essas são as principais atividades que o povo canadense realiza, tá? Aqui fala a quantidade de habitantes que tem em cada cidade, então você perceba assim que são grandes cidades, ó, em Toronto quase 6 milhões de habitantes, ó. Montreal 4 milhões de habitantes, olha lá, Ottawa, que é a capital, lá, 1 milhão e 200 milhões de habitantes, enfim, são cidades, a maior cidade aí, ó, Toronto, né? Acompanhada de Montreal. O resto das cidades não são cidades grandes, mas nem tão grandes não. E Vancouver, tá? Tem muita influência, Toronto, Vancouver, tem muita influência dos Estados Unidos, tá? Bom, pessoal, falei um pouco sobre o Canadá, então aqui outra coisa importante aqui também, ó, baixa mortalidade infantil e o que reflete o que a população vive bastante, né? Alta expectativa de vida, né? Nós estamos falando aqui do quadro populacional, do quadro demográfico, né? Então, nesse módulo aqui, no módulo 15, né, ele está falando sobre a América Anglo-Saxônica. Então, agora a gente vai ver os Estados Unidos, que é um pouco diferente do Canadá, quer dizer, um pouco não, né? Muda bastante, apesar de serem dois países desenvolvidos, tá? Alguns indicadores sociais do Canadá são melhores do que os Estados Unidos, tá? Mas eu acho que também é por conta da população menor, né? Enfim, vamos lá. Então, é a terceira maior população do mundo, com 331 milhões de habitantes, né? Olha aqui como já muda o número de pessoas por quilômetro quadrado. Lá no Canadá, que é uma grande extensão territorial, 6 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui já muda, aqui já é um pouco maior, 33 habitantes por quilômetro quadrado, né? É um pouquinho maior que a do Brasil, tá? Dependendo da região também, porque a gente pega o território americano como um todo, né? Esse cálculo ele leva em consideração toda a população, todo o território americano. Então, é uma distribuição também ruim, porque ela se concentra em algumas regiões. No caso dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, que é essa região aqui divisa com o Canadá. Região dos Grandes Lagos, região norte, que é a região nordeste do país, né? E a outro lugar que se concentra, pessoal, região nordeste do país, congruente à consideração humana. Outro lugar que se concentra, deixa eu ver se tem um mapa aqui, ó, aqui mostra certinho, ó, é aqui na Califórnia, né, tem uma grande concentração, na região da Califórnia, aqui, ó, na região dos Grandes Lagos, que é essa região aqui, onde estou passando aqui, a setinha aqui, ó, isso aqui tem bastante gente, tá? São as duas grandes concentrações populacionais dos Estados Unidos, tá? Tem aqui também, né, a gente mostra aqui, ó, na Miami, na Flórida, Texas, né, Dallas, aqui, essa região aqui, ó, extremo sul dos Estados Unidos, também tem bastante gente, são cidades aos milhares de habitantes aí. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor tudo isso aqui. Então, quer dizer, aqui, né, nessa região aqui dos Estados Unidos, aqui, ó, você tá vendo que tem um grande clarão aqui, que é uma região também de desértica e tudo mais, né, que tem um clima um pouco desfavorável, uma região onde tem os vazios demográficos, né, os estados mais pobres, né, que não tem tanto desenvolvimento, talvez tenha uma atividade agrícola muito intensa, um desenvolvimento industrial menor, com certeza menor do que essas outras regiões aqui. Então, pessoal, o que é típico dos países desenvolvidos é o crescimento vegetativo baixo, pessoal. O que é crescimento vegetativo? É o crescimento da população, é o aumento da população, tá, pessoal? Existem países desenvolvidos que o aumento da população, que esse crescimento vegetativo ele já é considerado negativo. No caso dos Estados Unidos, no caso do Canadá, esse crescimento ainda ele ocorre de maneira muito lenta e baixa, tá? Crescimentos na casa de no
Canadá, menos de 1%. Nos Estados Unidos, entre 1,2%. Tá? Isso é muito pouco. Então, se for pensar em relação a uma Índia, uma África do Sul, onde o crescimento é na casa de 3, 4, 5, 6%, né? Então se nasce muita pessoa. Aqui não, aqui já é diferente. Por quê? Porque reduzidas as taxas de natalidade e mortalidade. As taxas de natalidade é reduzida, já falei agora nesse capítulo, por conta de uma questão sociocultural. As pessoas querem ter menos filhos, né? Custo de vida elevado, viver na cidade. A mulher tem um papel muito importante hoje no mercado de trabalho, então ela também não tem condições de ter 5, 6 filhos mais, ela tem 1 ou 2. E outra questão, pessoal, é o avanço da medicina, da saúde, né, que não deixam com que as crianças, quando logo que nascem, morram, tá? Isso também, o avanço da medicina também garante o quê? Uma longevidade para as pessoas. Então elas não tem tanta necessidade de ter muito mais filhos, então o crescimento se torna baixo. Isso vai refletir lá na frente na questão da mão de obra, na questão previdenciária, que é os aposentados, tá? Então tem que ter uma forma de você equilibrar isso aí para que o país não tenha problemas demográficos, né? Principalmente em relação à questão previdenciária e mão de obra para trabalho. Bom, o que mais que a gente fala aqui? Então, predominantemente branca, 80%, ascendência europeia. Então, Estados Unidos ele foi uma grande colônia inglesa, né? Começou com 13 colônias inglesas. Então, lá nós temos o quê? Ingleses, irlandeses, alemães, franceses, holandeses, né? Apesar de ser a minoria, nós temos muitos afrodescendentes e muitos latino-americanos, né, pessoal? Principalmente ali na região aqui do sul, na região sul aqui e nessa região da Califórnia. Essa região aqui, essa região aqui. Quando a gente for estudar os Estados Unidos, vocês vão ver que essa região aqui é a região das 13 colônias. Essa região aqui foi colonizada por ingleses, né, 13 colônias. Aí depois essa região aqui, as conquistas territoriais dos Estados Unidos, ou foi através de guerra ou acordos diplomáticos, essa região aqui dos Estados Unidos, pessoal, apresenta muitos, além de, por exemplo, a região sul, que foi onde não houve a abolição da escravidão, né? Então nós temos uma quantidade de negros maior aqui nessa região sul dos Estados Unidos. E além disso, pessoal, temos muitos latinos americanos, né? Muitas pessoas, muitos refugiados do México, né? Então aqui é divisa com o México, essa região aqui é divisa com o México. Vieram de Cuba, né? Cuba está aqui, uma ilhinha que está aqui logo aqui. Quando Cuba se tornou socialista, comunista, muitos cubanos foram expulsos e vieram para os Estados Unidos, Porto Rico. Então aqui nós temos bastante latino-americanos. Eu já falei depois para vocês alguma vez, mas a maior comunidade brasileira fora do Brasil está nos Estados Unidos. São mais de 2 milhões de brasileiros, tá, pessoal? Então aqui também tem muito brasileiro. Quer dizer, na verdade os Estados Unidos ele atrai pessoas do mundo inteiro, mas principalmente latino-americanos, tá? Lá tem muitas cidades acima de 1 milhão de habitantes. Aqui, pessoal, ele fala da questão dos imigrantes, né? Então, quer dizer, hoje, com o atual governo, né, o governo Donald Trump, que está levantando um muro, né, levantou já boa parte do muro no México para evitar, né, que eles atravessem aí a fronteira. Lá sempre teve regras muito rígidas para a entrada de imigrantes lá, né? Um dos principais motivos dele, pessoal, é porque a economia lá ela é uma economia muito forte, né? E o que eles querem? Tudo bem, você quer ir lá trabalhar nos Estados Unidos? Você pode ir trabalhar nos Estados Unidos. Só que todo o dinheiro que você ganhar nos Estados Unidos, você tem que deixar lá nos Estados Unidos para desenvolver a economia do país. Então, o que as pessoas fazem quando vão para os Estados Unidos? Né? Como vocês já conheceram, várias pessoas elas vão para lá, trabalham lá, ganham dinheiro e mandam para o seu país de origem. Então, o dinheiro não fica lá, isso eles não querem, tá? Então, por isso que eles barram mesmo. Então, para você conseguir o visto, né, ter visto de trabalho,
permanência nos Estados Unidos, ele é bem complicado. Você passa por uma entrevista, não é todo mundo que eles aceitam não, ainda mais agora nesse momento, então pior ainda, tá? Então ele tem uma política bastante austera, bastante rígida aí, né, para o controle migratório. Então não estão aceitando mais tanta gente aí não, tá? O que eu queria falar mais para vocês de importante? Ele fala das megalópolis, né? Então tá vendo aqui, pessoal, olha o tanto de cidades, né? Nova York, Filadélfia, Detroit. Então, de Boston, Washington, pessoal, deve ter, deixa eu ver se ele fala aqui, deve ter quase uns 800 quilômetros, tá, pessoal, de distância. E aí forma uma megalópole. O que seria megalópole? É a junção de duas metrópoles, tá? Então, duas grandes metrópoles, não quer dizer que elas se unam elas mesmas, mas assim, nesses 800 quilômetros que tem entre elas, você não vai ver diferença na paisagem, né? Você vai ver uma paisagem urbana industrial de Boston até Washington, né? Lógico, vai passar por várias cidades, vizinhas e tal, vai pegar uma rodovia, então só que elas estão muito interligadas, muito conectadas, tá? Então chama Boston-Wash lá, ó. Olha o nível de urbanização dos Estados Unidos, 82%, né? Então é isso. Aqui no Brasil, isso está ocorrendo na região entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nós temos 500 e poucos quilômetros de distância entre as duas cidades, né, que estão em estados diferentes. Então esse eixo, que é o Vale do Paraíba e o sul do Rio de Janeiro, né, que é a região de Nova Iguaçu, Volta Redonda, né, Baixada Fluminense ali do estado do Rio de Janeiro, toda essa região ela está sendo interligada, conectada. A paisagem vai ser praticamente a mesma de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quando isso ocorrer de fato, nós vamos chamar de megalópole, né? Sei lá, San Rio, Rio Paulo, enfim, né? Como é que posso chamar? E nos Estados Unidos não tem só essa, tá, pessoal? Tem outras, tem São Francisco e San Diego, aqui, ó, San. Tem aqui, ó, Chicago e Pittsburgh, tem mais de uma megalópole. Em Tóquio também, desculpa, assim que falo Tóquio. Mas no Japão também, Tóquio e as cidades da ilha de Hokkaido também formam megalópolis, tá, pessoal? Então acho que são os três, são os dois países, né, Japão e Estados Unidos, que tem esse fenômeno de megalópolis, e no Brasil está se construindo também, tá? Eu falei bastante aqui, espero que vocês tenham compreendido o que eu tenha falado, né? Aqui ele mostra a pirâmide etária dos Estados Unidos, né? Ele mostra que, tá vendo aqui, ó, uma diminuição aqui da base, né? Ó, já 0 a 4, beleza, ó, mas olha aqui, ó, 10 a 14, 15, então quer dizer, esse pedaço aqui, ó, que é um pedaço muito importante que envolve a mão de obra qualificada dos Estados Unidos, já ela é baixa. Então, quer dizer, a tendência é que isso aqui venha para cá, né? E se isso aqui diminuir também, ó, então vai ter poucos jovens e poucos adultos e muitos velhos. Isso aí é ruim. Então, hoje a pirâmide etária dela tá ok. Quando tem um formato mais ou menos de uma pirâmide assim, a do Brasil é muito parecida. Talvez aqui no topo aqui nós sejamos um pouco inferior a eles, mas o resto é muito parecida, tá? Predomínio de adultos, ó, e grande participação de idosos. Então, quer dizer, olha aqui, ó, acima de 85 anos, ó, acima de, vamos pensar aqui, a idoso é aqui, ó, já tem quanto? Já faz, né, 3% da população, ó, né? Aqui, ó, as mulheres, ó, 5% da população. Então, tem uma grande participação já dos idosos. Tá, pessoal? Dúvidas pelo canal de comunicação, façam os exercícios propostos, Dúvidas, podem me chamar pelo WhatsApp nos canais, tá? Tirem foto e mandem no e-mail, tá? Um grande abraço, fique com Deus.